Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do quem? Do Dr. Walter Trebdes, que é PhD, né, em Direito, é metafísico há trocentos anos-luz, é coordenador do Grupo Cron, da TV Cron, junto conosco. Tudo bom, Walter? Como vai você, meu querido? Tudo ótimo, e você, Ângela? Ah, Como é que melhor está? agora, né? Toda sexta-feira com essa companhia maravilhosa, estou muito feliz de estar aqui contigo, viu? Gratidão É um pela tua momento presença, viu, especial. Walter? Eu que agradeço a oportunidade, é muito especial, né, esse momento nosso aqui. Ah, é sempre maravilhoso. Eu aprendo muito com você, viu? Gratidão, viu? Ô, Walter, hoje o tema é a inteligência emocional. Como impedir que ela volte contra você? Explica um pouquinho sobre o tema. A inteligência emocional, ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano. E é muito utilizado no mundo corporativo, para as pessoas criarem mecanismos de autodesenvolvimento, de crescimento, né? Existe um autor chamado Daniel Goleman, que é o papa, né, do desenvolvimento da utilização da ferramenta. Entretanto, hoje, eu trago aqui esse tema porque é muito mais importante, no momento que nós estamos vivendo, perceber a inteligência emocional reversa, ou seja, aquela que é usada contra nós, né? Tá. Então, o que importa hoje? Importa você usar a inteligência emocional? Claro que sim, mas isso não é um nada perto do que você precisa saber, né, em relação à inteligência emocional que é usada contra nós. Então, aí nós começamos com pequenos exemplos de grande dimensão. Por exemplo, a teoria do sim ou não, né? Negar e afirmar alguma coisa ao mesmo tempo. Isso esvazia o interesse. Então, se é verdade, a pessoa acaba sendo enganada. Se não é verdade, ela se engana do mesmo jeito. Porque a teoria do sim ou não é afirmar e negar a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso causa uma desconstrução emocional imediata na pessoa e ela abandona, ela simplesmente larga, né? E quando isso é intencional, isso tem uma força bem interessante, né? A questão também da mensagem subliminar no mundo da inteligência emocional, isso não é nem tão recente, nem tão há pouco tempo que se lida. A mensagem subliminar, ela é historicamente utilizada contra o ser humano, principalmente quando se desenvolveu sistemas de emissão de som, né, a chamada radiodifusão, onde você tem aparelhagem, né, mensagens de fundo, mensagens gráficas que induzem a pessoa a ter contato com imagens que ela de imediato não está enxergando. A mensagem subliminar também é um caminho da emocional reversa. Pois em indução por caiu o sinal para você? Deu um picote, né, no sinal da internet. Deu um picote, sim. Voltamos. Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Perfeitamente, perfeitamente. Então, continuando, a indução comportamental também é uma questão muito complicada na utilização para manipular pessoas, né? Os gatilhos emocionais, né? E, resumindo em tudo isso, as pessoas pagam para serem alienadas, né? Ou para serem induzidas à alienação. Elas pagam, e pagam caro, né? Elas dão um valor monetário e um interesse gigantesco para serem alienadas. Então, a inteligência emocional, quando ela é utilizada, né, contra o ser humano, via de regra, é um meio de manipulação. E eu digo manipulação por quê? Porque a inteligência emocional, ela é utilizada para te induzir um comportamento que interessa a um terceiro.
né? Porque a inteligência emocional, se ela fosse utilizada para te conduzir a um comportamento conveniente, voluntário seu, que você escolheu, não teria nada demais, ela seria mais uma ferramenta né, de uso, mas não, a inteligência emocional é para te conduzir a um meio, né, que interessa um terceiro, e é contra a sua vontade. Isso vai tão longe que ela está até dentro do nosso celular. Até os nossos celulares são produzidos para nos induzir ao uso, independentemente da nossa vontade. Esses recursos que tem, onde você recebe uma mensagem, você é avisado na tela, isso é o início da inteligência emocional induzida, porque você não quer ver, mas como tocou ali, como aparece ali, você vai entrar, você vai olhar, porque o senso de curiosidade mexe com as pessoas, não são todos iguais, mas uma grande parte tem um senso profundo de curiosidade, e ao entrar naquela mensagem, ele não fica apenas naquela mensagem, ele se transporta para uma rede social, ele vai para um outro meio de comunicação, enfim, ele passa a utilizar o celular involuntariamente, a pessoa não quer, e ela está sendo chamada, está sendo acionada involuntariamente, e isso vira um mecanismo automático, né? As pessoas passam quase a não perceber esse processo. Então, isso é o meio de utilização também por essas vias. Aí vão dizer, nossa, mas você está exagerando, né? Isso é um recurso do celular. Não é só um recurso, né? Isso tem um meio, e um meio capcioso, né, de induzir a pessoa a participar de uma coisa que, na verdade, ela não estaria disposta, mas ela acaba sendo, né, capturada nesse sentido. Entendi. Ô, Walter, então, o que é inteligência emocional e como que ela pode ser utilizada, então? A inteligência emocional, enquanto ferramenta, né, enquanto ferramenta de desenvolvimento, e ela tem esse lado muito importante, né, muito útil, né, ela é baseada em vários pilares de formação, né. Então, eminentemente, enquanto ela é utilizada como uma ferramenta de desenvolvimento, é a capacidade que nós temos de nos conhecermos, e sabermos estímulos emocionais positivos nos nossos relacionamentos. Então, na medida que você conhece a inteligência emocional, a sua, e daquelas pessoas que você interage, você pode criar estímulos emocionais positivos, né, de construção de relacionamento positivo, de expansão, aí vai desde conhecimento até mesmo de consciência. Então, a inteligência emocional, né, falando, por exemplo, da empatia, né, empatia é um elemento da inteligência emocional. O que é empatia em si? Empatia é a capacidade de você sentir o que o outro sente, né, de você estar na pele do outro, né. Então, esse processo é um dos pilares, né, da inteligência emocional. Goleman fala sobre isso, quem quiser pesquisa, tem material bastante abundante na internet sobre isso, né, mas só como exemplo, né, a empatia é um desses recursos, né, que a gente pode usar positivamente. Quando você é capaz de criar estímulos emocionais positivos nas pessoas, você tem participação, você tem colaboração, você tem aí a simpatia da pessoa, você consegue, né, ter a atenção da pessoa a seu favor. Então, a inteligência emocional, ela como um elemento de construção, de conhecimento, de expansão de si mesmo, ela é bastante rica, ela é bastante importante. Mas, infelizmente, nós nos permitimos, né, num estado de vitimação voluntária, nos submetermos ao uso dela de uma forma que a gente está cada vez mais percebendo o quanto isso nos induz, né, fora da nossa vontade, a praticar atos e comportamentos, a consumir coisas, a estar preso, né, a situações que, na verdade, se a gente analisar, a gente não tem nada disso. Né? Então, a inteligência emocional, ela tem duas vias, né? Tem a via positiva
e a via que a gente precisa prestar atenção. Quais são as duas, então, formas de utilização da inteligência emocional? Uma, como eu já iniciei, é o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, né? O crescimento, aliás, para o desenvolvimento da consciência hoje, é muito importante as pessoas entenderem o que é inteligência emocional, para usar a seu favor, né? Para usar no seu conhecer, no conhecer de si, e como lidar com isso nos seus relacionamentos. Isso é maravilhoso, isso tem um potencial gigantesco. E a outra forma, né, que é a forma contrária de manipular as pessoas, manipular por via dos sentimentos e comportamentos o que você deseja que a pessoa faça, não o que a pessoa quer fazer, mas o que você deseja que ela faça. E se ela não estiver atenta, ela vai passar a ter um comportamento de vida, um padrão de vida, né, até o que ela usa, né, as coisas que ela faz no dia a dia, inclusive por agentes externos, dessa forma, né, sendo conduzidas por vontades de marcas, de produtos, de uma série de processos, inclusive até do que elas pensam, né. Por exemplo, a má utilização da inteligência emocional é a politização dos assuntos, que a gente vê muito acontecer nos últimos anos aí, né? A tentativa sempre de colocar uma dualidade, uma forma dividida, né, em relação ao que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditam, e nesse sentido. E isso faz com que as pessoas, de fato, né, acabem pensando de forma polarizada, né? Se eu não acredito em algo de uma forma, ele tem que ser necessariamente da outra, né? E por aí vai. Então, essa polarização é uma questão muito complicada, uma questão complexa, né, que é do sentido negativo, né, do sentido abusivo do uso da inteligência emocional, né? Aí, nesse sentido, né, a inteligência emocional reversa é a maior arma contra a humanidade hoje, né? Esse sentido negativo se torna, né, uma arma contra a humanidade, que muitos nasceram com a capacidade inata, né, de utilizar os psíquicos para atingir objetivos. E aí, esse descuido, né, que as pessoas muitas vezes enfrentam, né, ou passam a impedir, né, que você pense com liberdade, que você tenha atitudes que sejam voltadas à sua própria escolha, né? O uso reverso da inteligência emocional tem N formas de abordagem, né? Tem N formas que você pode encontrar relacionado a esse tipo de ferramenta. Então, a inteligência emocional, quando ela é utilizada para a manipulação das pessoas, ela tem muito a ver com o meio de comunicação, como se atinge, né, os meios de comunicação, como se comunica com as pessoas, que tipo, né, de estímulo se provoca nas pessoas. Então, como exemplo, né, a gente pode ver muito nos sistemas de comunicação, né, de comunicação, não só de notícia, mas de entretenimento. Que forma de abordagem que se usa para, né, entreter as pessoas? É a abordagem emocional, eminentemente emocional. Tanto que a gente nota que, de acordo com muitos trabalhos cinematográficos, filmes, seja o que for, novelas, coisa e tal, se não houver o ingrediente emocional, aquilo não faz sucesso, aquilo não tem resposta, né, do público. O público não assiste aquilo, porque o público foi treinado, né, diante dos mecanismos da utilização de inteligência emocional, sempre a estar disposto, né, a consumir conteúdos de caráter emocional, e muitas vezes de caráter emocional
denso, né, de caráter emocional vulgar, né, e isso é um dos mecanismos da utilização dessa ferramenta, né, a indução psíquica das pessoas, como a pessoa tem que se sentir, e não como ela se sente de fato, né. Em umas outras lives aí que a gente gravou, foi falado do medo, né, o desenvolver o medo nas pessoas. E a questão da inteligência emocional, quando ela é utilizada de forma reversa, um dos elementos é a indução do medo, construir o medo, construir a angústia. Ah, isso é intencional, não é? O resultado é. O resultado é. Se não é intencional, o resultado é. Né? Então, sabe-se que nos meios de comunicação, diuturnamente, né, se repete uma qualidade de informação que não destoa, pode não destoar com a realidade, pode ser que a realidade, sim, seja essa informação, mas é a forma pela qual ela é levada ao público, né, de uma forma repetitiva, né, uma forma induzida, né, onde o discurso, o tom de voz, a forma que é apresentada aquela mensagem, né, modifica o sentimento da pessoa, coloca a pessoa em estados complicados, se não é de medo, é de angústia, de ódio, né, raiva, seja o que for. E isso é muito importante, né, isso é muito importante as pessoas prestarem atenção e evitarem esse tipo de conteúdo, esse tipo de contato, né, com esse meio que é um meio de indução psicológica. Então, a pessoa, muitas vezes, tem um dia tranquilo, até está bem, mas, por um descuido, vai lá no final da tarde e abre uma tela de vidro lá com conteúdos desse tipo, né? Um conteúdo chamado de jornalístico, né? Defendido pelos profissionais como legítimo, direito à informação, só que a forma que é colocada em informação, inclusive as opiniões de quem fala nela, induzem as pessoas a sentimentos, né, induzem as pessoas, obrigam as pessoas, muitas vezes, involuntariamente, a pensar de determinada forma, a de sentir, de se comportar, inclusive, em relação àquilo. Né? Inteligência emocional reversa também foi muito, muito, muito utilizado nos meios de entretenimento, mas o entretenimento que pode ser legítimo, sim, é o direito do ser humano se entreter, mas quando isso passa pelo campo da alienação, ou seja, a pessoa se torna prisioneira desses conteúdos repetitivos, né, de caráter, às vezes até escatológico, né, de caráter vulgar, mas isso leva a grande massa, né, a ter um interesse voltado a isso, de tal forma que muitos até chegam, né, a mudar a sua vida, né, deixar a sua vida de lado para ficar preso, né, a esse tipo de conteúdo, esse tipo de estímulo, né? Então, isso a gente vê muito nos programas de auditório, aqueles programas que um apresentador se comporta de tal forma que induz as pessoas a sentirem, né, estímulos emocionais e ficarem, então, alienadas ou presas a esse tipo de ação, né, ou não. E aí vem toda uma sistemática que é conhecida, né, dentro da inteligência emocional, se colocam um auditório, se colocam pessoas que vão julgar ali alguém que vai cantar, e cada um tem uma personalidade, tem uma forma de agir, né, como se fossem personagens que de fato são, ali são personagens, e tudo isso trabalha com cada tipo de pessoa, de característica, de personalidade. Então, tem para todos os gostos, né? Tem aquele que representa o impertinente, o chato, tem aquele que representa o bonzinho, que dá aquela nota bacana para o calouro, tem aquela bonitinha, simpatiquinha, e por aí vai. Isso é um exemplo da utilização do emocional das pessoas, como você captura, né, a personalidade da pessoa dentro do assunto que você quer
transmitir. E, de certa forma, até aprisiona a pessoa, porque a pessoa acaba não percebendo, né, o quanto isso faz parte, de repente, de uma realidade dela, e uma realidade que, né, cerceia, né, a sua liberdade de pensar e de agir. E isso são pequenos exemplos, né, a inteligência emocional reversa, nesse sentido, também, né, ela traz em si uma série de mecanismos, né, onde, sem você perceber, você compra produtos, marcas, você consome, você faz uso de coisas que, às vezes, você se pergunta por que você está fazendo isso, por que você está indo em determinados lugares, por que você está consumindo determinadas marcas, ou por que você, por menos que você se interesse por alguma coisa, você vai, de repente, fazer compras e você vai comprar aquela marca, né, que tanto foi repetida para você. Claro que isso é a questão de marketing, é uma questão corporativa, uma questão comercial, tem uma série de procedimentos aí que se legitimam pela forma de ser. Mas o que importa aqui para nós falamos de consciência e de percepção, né? Nós não discutimos esse, no sentido de ser o certo ou errado, não discutimos o que pode ou o que não pode ser, né? O que nós discutimos aqui é o que você precisa saber, né, para você saber agir. E se você não quiser agir, ao menos você saber o que está acontecendo com você, né? Por que você fica horas diante de uma tela de vidro consumindo conteúdo, seja ele qual for da sua escolha? Por que você faz isso, né? Ou já fez? Creio que muitos que estão aqui com a gente já não estão mais nesse processo, até porque quem procura o conteúdo nas nossas lives realmente já está alguns passos muito à frente, né, da maioria nesse sentido, mas ainda assim cabe uma grande reflexão, né, como é que nós agimos, né, como é que nós pensamos, né, a polarização do pensamento em relação a isso, né, a esses estímulos, né, um pouquinho atrás aí na live de hoje eu falei, né, da politização dos assuntos, né, recentemente nós passamos aí por um enfrentamento muito complicado, que todos sabem qual que é, com seus resultados em relação à questão sanitária, saúde das pessoas e tudo mais, e colocaram esse assunto no campo da política, né, discutindo de lado quem tem razão, quem não tem razão, e as pessoas precisando viver, as pessoas precisando trabalhar, as pessoas precisando sobreviver. E se criou esse ambiente e isso, né, transportou para o campo de discussões vazias, discussões inúteis, né, discussões que não levaram a lugar nenhum. A conclusão, né, acabou sendo a mesma, né, onde a ciência já tinha provado, onde a ciência já tinha dito, onde a ciência diz, porque tem muita coisa a respeito desse assunto que a ciência nada diz, porque não tem nada a dizer, né, o que tinha que ser dito, já tinha esses precedentes técnicos e acadêmicos anteriores ao fato, né, que poderiam explicar, comprovar e explicar, né, e os detentores desse conhecimento, muitos nem foram ouvidos, né, até desrespeitados. Então, isso tudo se vê que é a utilização, né, da indução psicológica de comportamento, né, em relação ao que a gente está falando hoje aqui, que é inteligência emocional, né, indução de comportamento, como você deve pensar ou não, como você deve agir ou não, né, então tudo isso fica nesse campo onde a gente discute hoje aqui na verdade, um alerta, né, um alerta de atenção entre uma enorme ferramenta de desenvolvimento, né, para si, como a gente iniciou a live falando um pouco disso, e ao mesmo tempo, né, que ela é, de certa forma, para quem o permite fazer, uma arma apontada o tempo todo contra si, né, basta ligar algum tipo de sistema de comunicação, né, de canal aberto, coisa e tal, você tem uma verdadeira arma contra si, onde ali vão repetir, né, mensagens que, se não forem filtradas, muito bem filtradas, e volto também naquele ponto que eu sempre digo nas lives, né,
considere que você não é blindado. Não somos blindados, né? Convido a todos a deixarem a ideia de que a idade, a sua experiência, a sua maturidade não te blinda dos ataques psíquicos, emocionais e vibracionais que a gente sofre no mundo inteiro. As pessoas mais maduras sempre têm a ideia de que quem é suscetível à interferência, à influência, são as crianças, são os pequenos, são os jovens. 100% da humanidade é suscetível a isso. Então, guardem muito bem isso, porque isso no campo da inteligência emocional reversa, aquela que é usada para te manipular, isso é um dos elementos que mais implica, né, na indução do seu comportamento. E isso todos que trabalham nesse campo de marketing, de comunicação, sabem muito bem disso. Por isso que a mensagem dita em grandes redes de comunicação custa uma fortuna, porque ela vai penetrar aonde ela tiver, onde há a intenção dela chegar, né? Senão ela não teria o valor que ela tem, né? Não seria valorado o preço que é. Então não adianta dizer que não, que os sistemas de estímulo, né, emocional não fazem conta no ser humano, não mudam o comportamento do ser humano ou não modificam a forma dele se comportar, modificam e muito, né? E senão não teriam esse valor que tem. E isso vale também para os nossos jovens, né? Os excessos com games muitas vezes podem induzir a comportamentos, né, não convenientes, as crianças pequenas e todo mais que ser humano que tenha contato, né, com esses estímulos. Então, tudo isso é uma atenção muito grande que a gente tem que ter com isso e usar, então, a inteligência emocional a seu favor e saber que estão usando ela, se não digo contra nós, mas contra a nossa vontade, muitas vezes, né? E isso é muito importante saber para você poder lidar, né? Tanto com o que você quer de verdade, com o que você precisa para você e aquilo que efetivamente está à disposição, né? Dentro do círculo, né? Da nossa convivência aí nesse mundo. Então, gente, eu estou agora no meu minutinho final aqui de participação dessa live maravilhosa com vocês aqui. Nós tivemos aí uma questão técnica aí que impediu a Ângela de acompanhar com a gente aqui, mas isso não deixou, né, de tirar nosso entusiasmo aqui, de passar essa mensagem para vocês. Quero agradecer aqui quem caminhou junto com a gente aqui, né, até esse momento, quem assistiu ao vivo. Quero agradecer também quem venha assistir posteriormente, né, deixar aí a minha mensagem de gratidão para todos, gratidão à equipe da TV Galáctica, a Ângela Cristina De Pascoal, que toda semana está aqui junto com a gente, né, e até, então, a próxima sexta-feira, que nós vamos trazer um outro tema aqui para conversar com vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima sexta.